realmente, a ufologia, ela não existe para comprovar vida alienígena, vida extraterrestre. A ufologia, ela existe para investigar objetos não identificados, seja voador, seja aquático, enfim. E hoje fala, né, fenômenos anômalos. Só que a questão de falar fenômenos anômalos, a gente tem os fenômenos paranormais também, né? E Uhum. alguns fenômenos paranormais podem ser causados por fenômenos anômalos, os OVNIs, mas a gente tem que entender que é físico. Os OVNIs são físicos. Estes seres que a gente ainda não tem absolutamente nenhuma comprovação de que realmente existem, porque pode ser coisa da nossa cabeça, esses seres não são espíritos, não são espirituais, eles também são físicos. Porém, eles se desenvolveram, eles evoluíram de uma forma que eles conseguem se comunicar, se conectar com a gente de alguma forma. A gente vai entrar na explicação sobre as formas de comunicação daqui a pouco, mas é bom frisar que a gente está falando de coisas físicas, não espirituais. Quando a gente fala de OVNI, fenômeno anômalo, extraterrestres, são físicos. Te perguntar. Eu não sei se eu vou me adiantar, tá? Mas se eu me adiantar, não tem problema. Depois a gente retorna. Como que se identifica, então, Maia, através daquilo que tu tem de estudo, daquilo que tu já presenciou, como a gente conseguiria identificar? Porque o grande falatório hoje na ufologia já é justamente isso. Olha, Seriam gente, os não é objetos voadores fácil, não identificados, coisas não é que não são fácil, não é alienígenas? fácil. Não é uma questão fácil você identificar. Porque se você não compreende de espiritualidade, de mediunidade, de contato com, nem que seja, por exemplo, você está na igreja, você está ali, você é cristão, e aí dentro do culto você diz que recebe o Espírito Santo e tudo mais, e você sente aquilo, é uma manifestação espiritual. Você está se conectando com uma consciência superior, com Deus, né, com os anjos, enfim, o próprio Espírito Santo, né? Como a gente vê aí na Santíssima Trindade, que depois eu vou explicar sobre a Santíssima Trindade, porque que as pessoas cismam tanto com o número 3. E você sente daquela forma algo espiritual. Então já é uma experiência de como se concebe a energia do que é espiritual. Quando você avista um OVNI, por exemplo, ele está muito distante, ou de repente saiu da água assim na sua frente, ou aquela luz te seguiu, enfim, independente da situação, você não vai sentir como uma energia sendo da mesma natureza que você sente lá na igreja quando você sente o Espírito Santo, ou quando você Entendi. é da Umbanda ou do Candomblé, você recebe o orixá, entendeu? São energias completamente diferentes. Porque a energia do OVNI, ela tem algum tipo de radiação que afeta o nosso organismo, o nosso corpo físico, o nosso cérebro, ou qualquer organismo vivo, qualquer coisa orgânica, pode causar queimaduras, enfim. Mas se tratando do ser humano, é uma carga energética física, que a física clássica pode explicar. Então, é por isso que dentro da ufologia a gente precisa ter esse foco científico, para que a física consiga explicar esses efeitos e essas manifestações, por exemplo, as luzes dos OVNIs, os OVNIs luminosos, né? Porque tem OVNI que não é luminoso. Um OVNI luminoso, o objeto voador não identificado está ali, aquela bola de luz na sua frente e se mexendo de uma forma esquisita, e ela diminui e aumenta a luminosidade. Que tipo de luz é aquela? O que está produzindo aquela iluminação? Que muitas vezes não chega a incomodar os nossos olhos. E muitas pessoas sofrem um tipo de paralisia, ficam paralisadas diante do fenômeno. Outras chegam a ter reações fisiológicas. Opa, a luz oscilou aqui. Fisiológicas, de se urinar, de evacuar, como se a pessoa estivesse tendo uma convulsão. E isso não é nem perto de ser uma energia espiritual. É uma energia física que Entendi. a física clássica, no momento, ainda não consegue averiguar, porque não teve apreensão ainda desse objeto. Ah, mas os Estados Unidos apreendeu. Aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar em teorias de conspiração. Vamos ficar aqui, por enquanto, no beabazinho, para que a gente não pegue algo mais complexo e as pessoas acabem viajando na batatinha com essas ideias que podem ser possíveis, sim, né? De ter aí o governo americano desenvolvendo engenharia reversa,
Dizem até que tem acordos, né, com os alienígenas, etc. Mas a gente não tem como comprovar. Então, vamos ficar com o pé no chão. E eu acho que a gente deveria se preocupar mais com o mais básico, né? Que é se realmente são objetos voadores não identificados de origem não terrestre ou se são terrestres, né? E se realmente é um objeto não identificado, que não dá para identificar, né? Porque aí deixa de ser É, OVNI. mas esse é o grande lance. Ok, a gente consegue entender o que pode ser um objeto físico. Né? A gente tem essa nossa capacidade de estudar, investigar e saber se é físico ou não, por conta dos efeitos físicos, etc. Mas aí surge, por exemplo, se é possível surgir algum tipo de energia ligada a uma vertente filosófica como a tua, por exemplo, uma bola de fogo que foi mandada, vou ser bem cru com isso aí. Uma bola de fogo foi mandada por alguém, está cheio de espíritos ruins, de capeta ali dentro, mas ela tem o mesmo efeito visual que um UFO, por exemplo. As pessoas comuns, como que elas identificariam isso? Ou será que estão à mercê de qualquer coisa, de qualquer Olha, força? normalmente é natural que as pessoas que não conseguem conceber novas possibilidades sobre o que está diante delas, que é estranho, que é desconhecido, é natural que elas acreditem ser algo espiritual. Porque o ser humano, desde que desenvolveu ali o lobo frontal e começou a compreender a morte foi a primeira religião do homem, ele sempre teve ligação com a espiritualidade. A questão espiritual, ela é parte da nossa psique. Carl Jung explica a espiritualidade faz parte. E hoje os psiquiatras, os psicólogos, eles consideram a religião e as crenças da pessoa, porque faz parte da psique. Então o ser humano já carrega isso desde os tempos mais primórdios, né? E muita gente até confunde, né, dizendo que, então, se aliens existem, então os deuses antigos eram aliens. Não, não eram aliens. Os deuses antigos eram deuses antigos mesmo, eram divindades mesmo, que o homem se conecta com essas consciências superiores num plano espiritual. Essas consciências superiores estão num plano espiritual. É uma dimensão não material. E lembrando, né, que a gente tem aqui de matéria ordinária só 5%, né? E dentro da teosofia, Helena Blavatsky explica que nós temos outros corpos, são corpos mais sutis, e o mais denso é o corpo físico. Então, a gente concebendo que existe um plano espiritual, não tem como a gente dizer que jogar por terra que os deuses antigos que se conectam com arquétipos da nossa psique são aliens. Até porque, se a gente levar em consideração. Vamos fingir que é verdade mesmo que existem aliens, tá? Vamos botar assim. Agora tem raças, né? As pessoas começaram a desenvolver a ideia de raças. Eu sou da estrela Sirius, eu tenho DNA do não sei que tal, do não sei que, não sei que. Vamos supor que isso seja real. Eles não se conectam com a nossa psique, com os arquétipos que a gente tem das divindades. Então, as pessoas criando essas raças, mas talvez seja uma tentativa que o homem primitivo teve lá atrás de conceber os fenômenos da natureza, quando concebeu ali, através dos arquétipos, as divindades, que eram ligadas a fenômenos da natureza, como o sol, a lua, o mar, o vento, as tempestades, a chuva, o sol. Até porque era necessidade do homem colher, plantar, ter uma boa colheita, ter recursos naturais, ter, as águas dos rios para ter acesso ali para beber, para se banhar e para alimentar os animais que eles criavam. Então, o ser humano, ele tem a concepção de divindades ligada a arquétipos. Já os aliens, não, eles não têm conexão com a nossa psique, com os arquétipos que a gente consegue conceber. Então, essa ideia de que existem raças de aliens talvez seja uma falta de propósito na vida, a pessoa está tentando dar um propósito à vida dela e conceber de forma espiritual a vida extraterrestre, mas não é espiritual, não é. Ó, E mas eles deixa eu te não se interromper. conectam com a gente como as divindades. Entendi. Tem pergunta aqui, mais ou menos, dentro desse assunto aqui. Tipo,